Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo, mais uma aula da série Fundamentos de Cristo e hoje nós vamos tratar sobre a fé em Deus, que está lá no registrado sobre os fundamentos que o escritor de Hebreus falou lá em Hebreus 6, que são elementares, né? Assuntos elementares, que na aula passada falamos sobre arrependimento de obras mortas e nessa estamos falando agora sobre a fé em Deus. Então fique conosco, porque a lição de hoje está muito boa, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque isso gera pra gente um feedback também positivo sobre o trabalho que estamos fazendo por aqui, tá bom? Então fique conosco. Bom, o alvo da nossa aula, sabe qual é? O primeiro deles, estabelecer o fundamento de Cristo. Segundo, o nosso alvo também é avançar para a maturidade e perfeição cristã, certo? E saber que fé é o princípio mais básico da vida cristã. A fé é o princípio mais básico da nossa vida. Então, todos nós temos uma fé e vamos descobrir, né, quais são os tipos de fé, como viver essa vida de fé. Então, vamos lá. Bom, começamos então sabendo que somos salvos pela fé. Em Efésios 2, 8, 9, diz que somos salvos pela fé. Paulo falou isso. Pela graça, vocês são salvos, pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. É um dom do próprio Deus para nós. Essa fé que hoje você tem é a fé que você recebeu do próprio Deus. Essa fé que te salvou. Que por meio da graça e da fé que você tem, no que você tem na obra da cruz, do que Jesus fez por mim e por você, essa fé, ela te salvou. Então, pela graça, vocês são salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé nos salvou. Segundo ponto é, sem fé é impossível agradar a Deus. Você já deve ter ouvido isso, está registrado em Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Como você ficaria se alguém virasse para você e dissesse: eu não acredito em você, eu não acredito no que você diz, eu não acredito no que você for prometer a mim? Você com certeza ficaria ofendido. Essa pessoa que possivelmente, se um dia falou isso para você, se alguém falou isso para você, que não acreditava em você, essa pessoa certamente gerou em você um desconforto. Assim é Deus. Quando nós viramos para Ele e dizemos: Senhor, eu não acredito nas suas palavras, ou Deus, eu não acredito no que a Bíblia é sua palavra, ou nas suas promessas, você está desagradando a Deus, porque se você não tem fé, logo você não acredita e como você vai agradá-lo? Então, sem fé, sem acreditar, sem ter uma firme convicção de que Deus é Deus e que Ele não muda e que a palavra dEle é fiel e digna de toda aceitação, então você não poderá agradá-lo, tá? No outro ponto, nós podemos ver que tudo que não provém de fé é pecado. Observe que as nossas ações precisam ser regadas de fé. Você precisa ter convicção naquilo que você está fazendo, que é certo ou que é errado. Então, nesse contexto aqui do livro de Romanos, capítulo 14, verso 23, nós percebemos Paulo ensinando aos irmãos que tudo que eles forem fazer, inclusive comer, você tem que ter convicção que você está fazendo algo bom. Algo que de fato não vai lhe acusar na consciência. Então, se você for fazer qualquer coisa na sua vida, tenha a convicção de que o que você está fazendo é certo. E se você não for fazer, também tenha convicção que você não faz porque é errado. Então, sem fé, tudo que você fizer vai ser pecado. Então, você tem que ter convicção, tem que ter certeza quando você for cometer alguma atitude, alguma prática, alguma fala, tá? Para que você não peque e não se condene, né? Porque você então vai estar se contrariando. Quer dizer que se você tem uma dúvida a respeito de uma atitude, você vai estar também se promovendo, né, a uma situação de que você nem é digno de credibilidade. Então, como Jesus disse, o vosso proceder deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é maligno. Então, não passe do que é certo ou do que é errado, do sim ou do não. Não deixe margem, não deixe dúvida. Creia e faça, ok? Então, continuando aqui, a gente vai ver 3 tipos de fé. O primeiro deles é a fé natural. É aquela fé que exercemos com convicção. Você sabe que o sol vai nascer de manhã.
Você sabe que o ambiente que você está tem bactéria? Isso tudo porque todas essas coisas que eu te falei, você sabe que vai acontecer e que existe, porque os seus 5 sentidos, eles lhe garantem isso. Você vê o sol nascer. Você sabe por meio de um aparelho, um microscópio, que existem bactérias. E se eu disser para você que elas existem e eu prová-las, mostrando para você, mesmo que você não veja olho nu, mas com um aparelho você vai ver, então você vai crer que existe, né? Então essa é a fé natural. Essa é a fé que você sabe que existe porque você ouviu, você viu, você degustou, você cheirou, né? Os seus sentidos, você tocou, fazem com que você acredite que vai acontecer o que exista, tá? A segunda fé que nós podemos falar aqui é a fé do coração. Essa é a fé que Deus dá a cada filho dele que nasce de novo, né? Essa é a fé que nós podemos chamar de fé do tipo de Deus. É a fé do coração. É aquela fé que veio sobre mim, sobre você, no momento em que nós cremos que de fato o que Jesus fez por nós foi para nos salvar, foi para nos perdoar, nos limpar e nos purificar de todo pecado, né? Se com o coração você crê, foi o que Paulo diz lá em Romanos, com o coração. A fé do coração é a fé do tipo de Deus. Eu creio, eu tenho uma convicção firme de que eu sou filho de Deus e que eu sou salvo, que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. É a fé do coração. Eu não vi Jesus, eu não vi todo o plano espiritual que foi idealizado para me salvar, mas eu creio. Eu creio que existe um Deus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o Senhor e Salvador. Então, isso é o que conta no final, é a fé do coração. E por último, o dom da fé, ou é a fé especial. E isso acontece como um dom espiritual. Nós vemos lá em 1 Coríntios 12, do 9 ao 11, o apóstolo Paulo falando sobre dons, e ele menciona nessa lista a fé. E esse dom, ele vem para um fim proveitoso. É para um momento específico em que você vai precisar manifestar uma fé além daquela que você tem manifestado diariamente. É uma fé do coração, não natural. Para uma situação específica, uma cura, um milagre, ressuscitar um morto, né? Ou qualquer coisa que vai encaixar nos dons do Espírito, porque é uma ocasião, uma fé especial, né? Então é essa fé que está lá na lista dos dons que Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, 9, 11, ok? Então temos esses 3 tipos de fé. Em Hebreus 11, 1, há uma declaração do escritor de Hebreus seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento. E eu coloquei aqui algumas opções de traduções aqui sobre como essas traduções falam desse versículo primeiro do capítulo 11 de Hebreus. A Bíblia Mofate fala que, ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção naquilo que nós não vemos. A difusora diz, ora, a fé é garantia das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se veem. A fé é garantia e é certeza. É um fato consumado. E por último, a amplificada diz assim, ora, a fé é certeza. E entre parênteses ele diz, a confirmação, o título de propriedade. Continuando ele fala, das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que não vemos e convicção da sua realidade. Entre parênteses ela diz, fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. Então a fé, ela sabe porque sabe que vai acontecer. Você não viu, você não ouviu, você não cheirou, né? Você não pegou, mas você sabe que vai acontecer, que existe, que é real. Então essa é a fé, que é a fé do tipo de Deus, é a fé bíblica, é a fé que move montanhas, é a fé que cura enfermos, que ressuscita mortos, é a fé que salva, né? Então essa é a fé que nós precisamos liberar. Então, nós continuamos aqui e vemos que a fé sempre permanece sustentando nossa vida com Deus. Em 1 Coríntios 13, 13, Paulo ele fala lá que no final o que fica, ele falou de 3 coisas que fica.
E dentre essas 3 coisas, no final de tudo que você faz na sua vida, ele fala que é a fé, a esperança e o amor. Então a fé, de tudo que você faz na sua vida, ela é o firme fundamento. É a fé que te mantém de pé. É a esperança e é o amor. Então veja, a fé tá na playlist, né? No top, né? Entre amor, esperança e fé. Eles são os 3 que permanecem no final. E você precisa manter-se firme em fé. Não em pensamento positivo, tampouco em presunção, mas em fé. Porque presunção não é fé. Eu estou presumindo. Não. Presunção não é fé. Fé é quando você coloca uma confiança, uma certeza em algo que é digno de confiança e certeza. E de tudo que você faz, e de tudo que você tem ouvido para fazer, você sabe que digno de confiança é a palavra de Deus. Então, se Deus tem uma palavra liberada sobre sua vida, você precisa exercê-la em fé. Vamos continuar. Como fé vem? Como fé vem? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como é que eu vou ter fé? Como é que meu parente, meu amigo, meu marido, minha esposa, meu filho vai ter fé? Ele tem que acessar a palavra. Essa fé do tipo de Deus, essa fé do coração, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não vai ver pessoas manifestarem fé se não existir uma exposição dessa palavra. Mas aniriam surdos. Lembre-se, naquele tempo não tinham surdos como tem hoje. Então você tem o quê? Libras, né? Então a forma de o surdo ouvir é enxergando. Ele ouve com os olhos, por assim dizer, tá? Então o importante é que ele tenha acesso à palavra de Deus, tá bom? Para que exerça, para que a fé venha. E como libertá-la? Como libertar a fé? Né? Nós vemos aqui em 2 Coríntios 4, 13, que você precisa entender qual o espírito da fé. E Paulo ele fala lá que o espírito da fé é este. Eu criei e por isso eu falei. Se você crê, você tem que falar. A fé ela fala. A fé ela fala porque ela sabe que vai acontecer. Ela não receia, ela não será, não existe dúvida. Onde existe dúvida, a fé já foi. A fé já não existe. Então, porque a fé sabe que vai acontecer, que existe, ela declara. Vai acontecer. Isso existe, isso é real. Então, o espírito da fé é esse. Crie e por isso falei. Nós cremos e por isso nós falamos. Nós pregamos. Eu criei, por isso que estou aqui pregando e falando a você nesse momento. Porque no dia que meus pais me expuseram essa palavra, foi gerado fé no meu coração. Eu me lembro das primeiras vezes que eu fui exposta a essa palavra. Eu comecei a ser gerada, a fé começou a ser gerada dentro de mim, melhor dizendo. Então, por isso que hoje eu estou aqui falando para vocês, porque eu criei. E a minha fé está falando agora para vocês. E fala muitas outras coisas, né? A respeito da minha vida pessoal, da vida de outras pessoas. Precisamos perseverar na fé. Porque lá em Hebreus 10, 35, 6, nós somos animados, exortados pelo Espírito de Deus por meio do escritor de Hebreus a não desistirmos. Porque a perseverança da nossa fé, ela promoverá a salvação para as nossas vidas. E veja, lembra que Paulo falou, pela graça vocês são salvos pela fé. A única forma de você ser salvo é crendo, é tendo fé. Logo, se a sua fé, ela subsiste às demandas desse mundo, ela vai indo embora, como você vai manter salvo? Porque a fé que nós temos é no Filho de Deus. Porque em Hebreus também fala que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor. Jesus é o autor da nossa fé. E se você não crê nele, se você deixa de crer nele, logo você não será salvo. Você vai estar em apostasia e só restará condenação eterna. Então persevere na fé. Não desista. Pode todo mundo ao seu redor desistir. Fala como o salmista falou, 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Eu vou manter a minha vida com fé no meu relacionamento com Deus, tá? Então, a gente vai vendo que a vida com Deus é uma vida enriquecida de fé. É uma vida próspera. É uma vida que nos alimenta a termos genuína atitude
de fé, tá? Então eu quero, nesse momento, orar por você, para que o seu coração seja enriquecido, embebecido de fé da parte de Deus. E quero lembrar também que nós, filhos de Deus, né, a nossa fé, ela é individual e intransferível. Eu não sou capaz, a minha fé não é capaz de salvar ninguém. A minha fé é capaz de me salvar. Lembre-se disso. A sua fé não vai salvar ninguém. A sua fé pode até manifestar como um pai para um filho dependente, uma oração que o filho, ele depende do pai, uma criança, e aí você ora para que ela seja curada, para que ela seja liberta, porque por ela não ter um entendimento e por você ser uma autoridade espiritual sobre a vida do seu filho, como aconteceu com aquele pai que o filho dele era lunático ou tinha algumas traduções de epilepsia, o pai foi até Jesus e a fé daquele pai curou o filho dele. Como também você pode ver a questão do centurião, que ele sendo o chefe, né, do seu servo, e o servo dele estava doente e era um servo muito querido, e o centurião foi até Jesus, e lá ele pediu para que Jesus liberasse uma palavra para que o servo dele fosse curado, porque ele disse assim: eu sou um homem que tenho pessoas submissas a mim, e quando eu libero uma palavra, aquilo que eu libero acontece. Então ele creu que Jesus, ao liberar uma palavra a respeito daquele servo, por meio do centurião, da fé do centurião, aquele servo dele ia ser curado. E aqui é um princípio importante, que é o princípio de submissão. Por aquele servo estar alinhado com o princípio do Senhor, de princípio de autoridade, aquele servo foi abençoado pela fé do centurião naquilo que Jesus poderia estar fazendo por ele. Veja que tremendo e profundo. Aqui é comida mais sólida, viu? E, por último, a gente vai ver a situação de pessoas que você pode, no seu relacionamento, não ter vínculo familiar, nem empregatício, como nós vimos aqui, mas é um irmão na fé. E, de repente, ele libera uma palavra da parte de Deus, que ele está crendo, porque Deus liberou para ele aquilo, e você pode pegar uma carona na fé dele, né? Quando alguém fala da parte de Deus algo a respeito de sua vida, pegue carona na fé dele e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Se você se percebe que é do Espírito, que é Deus falando com você, pegue carona nessa fé. Se você está vendo alguém manifestando fé para outras questões que você também está envolvido, pega carona na fé dessa pessoa também. Vai atrás de crer junto com ela, né? Deixa a sua fé se expandir. Agora eu quero também lembrar que você orar pedindo fé para que Deus aumente sua fé não é bíblico. Porque lá em Marcos 11, quando Pedro, se eu não me engano, ele fala assim para Jesus: Jesus, aumenta a nossa fé, aumenta. Aí Jesus falou: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e dizer para esse monte: ergue-te e vai para o outro lado do mar, vai acontecer. Se você disser, veja, do tamanho do grão de mostarda. Ou seja, o que ele estava querendo dizer para Pedro é dizer: olha, não precisa ter essa fé toda que você está achando que precisa para ver as coisas acontecerem. Você só precisa crer. Seja qual for o tamanho da sua fé. E lembre-se, como um grão de mostarda, ele é pequenininho, mas ele vai crescer. E aí, quando também Paulo fala, é de fé em fé. É de fé em fé. Ou seja, há uma progressão, há um crescimento, tá? Então, se você perseverar, você vai crescer. A sua fé, ela vai se fortalecendo, tá? E o Senhor, ele vai sendo glorificado, porque quando você crê nele em absoluto, o nome dele só é engrandecido através da sua vida, tá bom? Então, lembre-se dessas palavras, anote tudo que for necessário, né, para que você consolide esse conhecimento do seu coração e, tendo dúvida, fala nos comentários, fala conosco aqui que o que a gente puder responder e souber responder, a gente vai fazer isso por você, tá bom? Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está nos acompanhando por esse vídeo. Eu oro para que o Teu Espírito Santo traga clareza, entendimento a respeito da fé em Deus. Que esse fundamento se consolide em seu coração e que ele permaneça até o fim nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.